Olá, Jandira, tudo bem? Peraí, deixa eu... Oi, Miguel, tudo bem? Eu dei uma fugidinha aqui do plenário da CPI para falar com você, Miguel. Tudo bem? Ótimo. Não vou tomar tudo ótimo. Não vou tomar muito tempo seu, não, que eu sei que o trabalho é importante. Como é que está a CPMI hoje? Eu estou acompanhando também, de vez em quando até coloco um trecho aqui, a gente sabe que é É. o momento. Como é que está aí? Bem, Miguel, nós estamos hoje inquirindo aquele coronel Naime, que foi preso. Ele era o comandante aqui das operações de campo, né? As operações da PM aqui de Brasília. Ele tem aí duas acusações, uma de caráter pessoal, foi acusado pela ex-mulher de querer fugir com os filhos, né? Mas a outra acusação é que ele, em campo, ele retardou a operação das tropas, né? Que é o que ele nega. Mas ele já está preso há 5 meses, veio aqui para fazer o depoimento dele, mas tem alguns aspectos importantes do depoimento dele, que é que ele entra na denúncia clara de que houve, de fato, uma conivência ou uma omissão do comando da Polícia Militar, aqui do DF, que recebeu as informações da inteligência de que havia uma movimentação grande em Brasília, de que essa movimentação se dirigia à Esplanada, que se dirigia à Praça dos Três Poderes, que já havia informação da possibilidade de invasão de prédios públicos, e essa informação de inteligência não redirecionou para a operação das tropas uma atitude de enfrentamento a essa ação das manifestações. Então, ele declara isso abertamente aqui. Declara também que se o acampamento tivesse sido desmontado, o acampamento em frente aqui ao QG do Exército, teria tido menos força essa ação, e ele diz que todas as ações que foram definidas de desmontar o equipamento foram impedidas pelo Exército, ou seja, as Forças Armadas, particularmente o Exército, aliás, o Exército, ele não fala das outras forças, impediu a desmobilização do equipamento, ou seja, protegeu claramente o acampamento que foi feito aqui, onde eram tramadas muitas ações golpistas, né? É importante dizer isso, é importante que essas duas coisas centrais que ele disse sejam bem demarcadas aqui no depoimento dele, porque isso soma na nossa afirmação aqui de que, de fato, a omissão existiu e foi centralmente por parte das forças de segurança do Distrito Federal e o papel do acampamento na intervenção golpista aqui e a relação disso com o Exército, então comandado pela turma, né? Até então comandado pela turma aí vinculada a Bolsonaro. A gente está acompanhando aqui, a gente está vendo a tentativa por parte da oposição de emplacar a narrativa que a culpa do 8 de janeiro é do governo. Foi omissão. E eu queria saber, essa narrativa, na sua opinião, ela entre os parlamentares do centro, por exemplo, que não são bolsonaristas mais radicais, ela encontra alguma repercussão? Eu acho que muito pequena, porque é uma tese que não vira a esquina, né, Miguel? Não vai até a esquina. Uma tese que tenta dizer que os atentados golpistas aqui tiveram como responsabilidade maior a omissão do governo que entrou, do governo Lula, ou seja, o Lula foi o responsável pelo sucesso dos atentados ou pelo golpe, ou a tentativa de golpe. Essa tese não se sustenta nem aqui na esquina, né? Eles têm como alvo o Ministério da Justiça, que é o Flávio Dino, né? E agora também estão colocando no alvo o general do GSI, por conta dos vídeos onde ele aparece ali, atordoado ali, sem prender os manifestantes, né? Ele já está chamado aqui, o general do GSI virá aqui, como já foi na CPI da Câmara Distrital, nós mesmos chamamos, a gente só derrotou no primeiro momento, que a gente quer que ele venha no momento do 8 de janeiro, porque a gente está fazendo uma sequência, né, para falar do processo golpista desde o segundo turno até o 8 de janeiro, né? E em relação ao Flávio, não vai dizer o quê? Se foi o Flávio que provocou a decretação da intervenção, né? Foi quem colocou a intervenção em prática, e foi a intervenção que trouxe a Força Nacional, que trouxe a Polícia Federal, que trouxe o Centro de Operações Táticas da Polícia Federal, foi quem paralisou a manifestação.
Esse é um problema, inclusive, com o depoimento de hoje, que como ele foi preso porque o interventor o acusa de inércia diante da manifestação, ele começa a tentar agredir o Capelli, né, que foi o interventor. Mas não tem como essa tese muito longe, por ninguém aqui, só para os bolsonaristas que essa tese tem validade, para mais ninguém. Né? Ninguém vai engolir, vai comer essa corda, né, como se diz no popular. Ninguém come a corda dessa tese. Muito bem. Jandira, tem tempo para mais uma pergunta? Claro que sim. Pode falar. Então, aproveitar a sua presença aqui, uma pergunta sobre o Rio de Janeiro, pergunta sobre, só escapar um pouco da CPMI, sobre qual a expectativa sua para as eleições municipais no Rio de Janeiro, na capital, é a segunda maior cidade do país. Como você vê que está caminhando a polarização? A gente viu que o principal candidato hoje é o Braga Neto. Você acha que ele vai ser um candidato perigoso? Quais são os grandes desafios para ano que vem? Na verdade, eles ainda não sabem quem será o candidato, né? O Braga Neto é um possível candidato hoje colocado, eles estão colocando para testar o nome, né? Ele tem esse ar de homem da disciplina e da ordem, né? Na medida em que a segurança pública hoje é um item de muita preocupação da sociedade fluminense e também, principalmente da capital, mas ele já foi interventor aí. Ele foi interventor aí e nada resolveu. Se na campanha a gente fala da intervenção dele, ele se desmoraliza também, porque ele foi interventor e não teve nenhum tipo de solução a apresentar à população do Rio de Janeiro, né? Então, a minha expectativa para o processo eleitoral ainda está distante de ter uma opinião muito concreta, sabe, Miguel? Porque as candidaturas todas ainda estão para serem firmadas, mesmo o nosso campo ainda tem mais de uma candidatura, né? Talvez tenham 3 até aqui. Então, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade nesse processo. E a direita e a extrema-direita ainda também estão ainda ciscando, né? Então, não dá para a gente ter uma previsão ainda. Eu só sei que o Braga Neto, querer falar de segurança pública, ele vai ter pés de barro, porque foi um interventor que, de fato, não deu respostas ao problema da segurança do Rio de Janeiro. Maravilha, Jandira. Muito obrigado. Vou liberar você para você voltar aí para a CPMI. Né? Tá certo. Eu que te agradeço, viu, Miguel? Desculpa esse tempinho tão curtinho, mas eu imaginei que, porque havia a possibilidade do depoente nem falar hoje, né? Porque ele apresentou um atestado médico, alegando depressão, falta de condições emocionais. Quando ele foi trazido aqui para o departamento médico do Senado para uma nova avaliação, aí ele resolveu dispensar o atestado e resolveu falar, né? Então acabou que a CPI funcionou e aí atropelou os nossos horários. A gente ia ficar mais tempo aqui juntos. Quero te pedir desculpa e aí a gente volta a fazer uma entrevista um pouquinho mais longa. Mas eu tenho que voltar lá para acompanhar. Tá bom? Maravilha. Obrigada, viu, Miguel? Mas, como disposição final aqui, dizer que nós estamos aqui super atentos, né? É uma CPI que está tomando muito tempo. Eu sou líder de bancada, já estou muito angustiada com isso, que eu estou sendo chamada para muitas outras demandas do governo, e isso está quase ficando incompatível, né, a liderança com a presença na CPI. Mas nós estamos aqui ligados, estamos hoje aqui. Amanhã é o general Lawande, aquele coronel Jean Lawande, que trocou conversas com o Mauro Cid, apelando para o Bolsonaro comandar o golpe, né, diretamente com as Forças Armadas. Então, vai ser um depoimento quente aqui amanhã. Tá bom? Maravilha, Jandira. Um abraço, bom Miguel. Trabalho aí. Um beijo. Beijo para você. Tchau, tchau.